Doutor, eu quero perguntar uma coisa para o senhor. Você trabalhou bastante também com tratamento de gente que quer se recuperar de vício em droga, certo? Começo da minha carreira foi assim. Eu conheço. Eu queria saber de você como é que é para fazer o tratamento com um dependente químico. Como é que a gente consegue... como é que é a base para você cuidar de um dependente químico? Um dos motivos que eu deixei de trabalhar com ele, porque eu sempre tive como lema na minha vida que o que paga o meu trabalho não é o dinheiro. O dinheiro paga minhas contas. O que paga meu trabalho é o resultado dele. E eu trabalhei anos. A minha primeira especialização internacional na França foi com dependente químico. Mas dá muito pouco resultado, porque é muito difícil tratar essas pessoas. Porque, primeiro que a gente não dá para botar tudo no mesmo saco. Dependente químico é assim. Porque depende do que levou o cara à dependência química. Então, tem um jeito de tratar. A personalidade dele. Então, esse pensamento geral, ele é meio pantanoso. Dependente químico é assim. Como assim? Depende de que dependente químico você está falando. Porque são pessoas diferentes, com vivências diferentes, com razões diferentes, que têm um mecanismo muito parecido, depois ficam dependentes. Isso sim, isso é muito parecido. Porque é uma doença. A doença tem sempre o mesmo sintoma, a fissura, a falta de verdade. Então, assim, hoje em dia, que eu já não trato isso, mas recebo esses pacientes, o que, de novo, o cara gosta de medicina psicodélica, que eu gosto, que é a possibilidade de tratá-lo é por aí. Primeiro, que o estado alterado de consciência não é uma coisa nova para um dependente químico, ele busca isso. Então você já vai falar a mesma língua dele. E segundo, que vai buscar, de uma maneira guiada, uma coisa que ele conhece e encontrar dentro dele a saída. Porque se não for assim, ele não sai. Não tem como apresentar uma saída para ele. Ele tem que achar. E também tem uma outra coisa na dependência química, que é muito importante. Não existe gerúndio em dependência química. O que é? Estou parando, estou diminuindo. O gerúndio já é um tempo de verbo que, por definição, ele já mostra uma atividade em continuidade. Caminhando, andando, comendo, dormindo. Uma atividade que não parou. Então não tem gerúndio. É parei. E todo o trabalho é larguei. E todo o trabalho é se manter sem recair. Então, de novo, eu apelo para a epifania. Houve uma época, que eu fazia parte aqui em São Paulo, quando morava aqui, eu era coordenador de um projeto aqui. No governo, puta merda, faz tempo pra caramba, no governo Quércia. Nossa! Os caras me chamaram para iniciativa privada, para coordenar um projeto que chamava-se Saída, Sistema de Atenção Integral à Drogadição. E um dos trabalhos que eu tinha que fazer era também mexer com recurso. Eu tinha que definir para quem iam os recursos lá. E um dia houve uma queixa dos colegas médicos que eu dava bastante recurso para as entidades religiosas, espirituais, evangélicos, católicos, espíritas, e menos para as médicas. E aí eu falei assim, me apresenta os resultados deles, que o dinheiro vai proporcionar os resultados. E por que eles tinham resultados? É nesse ponto que eu quero chegar. Epifania. Esse momento que o cara sente em contato com o sagrado, que ele resolve ter outro tipo de vida. O Altair falou uma coisa muito parecida com isso, né? O Altair, quando esteve aqui, ele falou um pouco sobre... Só que ele falou de uma outra perspectiva, né? Então, ele contou que quando o cara entra numa religião, é um sistema de regras tão claro e rígido e simples... Isso também, isso aí. Que é mais fácil dele seguir. Isso aí, isso também é verdade. Porque às vezes você tá num... Não, para de usar aí, mas tudo é possível, tudo é ótimo, mas como assim, esse é o caminho pra Deus, é você parar de usar isso, ele tem uma soma básica, né? Tipo, eu quero chegar a Deus, então eu vou parar de usar porque eu sei onde eu chego com isso, né? Exato, o que eu chamo de gatilhos positivos. Como ele tem os gatilhos que afunda, ele vai buscar os gatilhos para ele se manter sóbrio. Mas o que eu estou falando é de uma mudança de compreensão. Lembra você assistiu Carandiru? Sim. Lembra de uma cena que um cara, no meio de uma chuva, um daqueles caras todo lenhado lá,
ele vê uns evangélicos conversando e ele tem uma epifania ali no meio da chuva. Aquela cena é maravilhosa. E que ela é jogada no meio. Não sei se está jogada, acho que não. Se ela está lá, não está jogada. Mas não dá muita atenção para aquela cena. É muito importante. Então aquilo foi uma epifania, que ele teve sozinho no meio da chuva, num sofrimento, na dor dele. Ele vê pessoas rezando, chamando pelo Cristo, por Jesus. Naquele hora ele saca uma e num puta de um bandidão se converte. É isso que acontece com os psicodélicos. De novo, com a rede neural, com uma nova compreensão, com a neuroplasticidade, ele enxerga o que ele fez e entra num tipo de força, de energia interna que nunca mais utiliza a droga. Então, se não for desse jeito, fica complicado. Isso que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com Wilson Gonzaga. Para assistir o episódio completo, clica aqui do lado, vou deixar um outro corte que você vai gostar e aproveita para se inscrever no canal. Valeu!